Eu vou começar aqui a gravar a terceira aula de como transformar áudio em texto de forma bem organizada, que foi pedido aqui no grupo. E eu vou mostrar algumas ferramentas que fazem isso. Uma ferramenta que vai ser utilizada direto no WhatsApp mesmo, e outra que a gente vai configurar um pouco mais para áudios mais longos. Então, quando o áudio for curto, for um áudio de um minuto e pouquinho, que a gente tiver que transcrever, talvez eu quero só organizar um raciocínio, eu mando um áudio para mim mesmo, do jeito que eu estou pensando ali, ele transcreve aquele texto, às vezes um pouco desorganizado, aí para ficar mais bem escrito, para não ficar redundante, para não ficar com repetição, a gente manda esse texto para uma inteligência artificial que vai organizar a ideia, só organizar o texto, e aí depois a gente usa esse texto para alguma finalidade. Agora, quando o áudio é mais longo, por exemplo, uma reunião, uma aula, uma palestra, eu quero transcrever isso, eu gravo esse áudio completo, né, usando um gravador ali do próprio celular e tudo, ou o próprio WhatsApp mesmo, dependendo do tamanho. E aí eu levo para uma outra ferramenta onde eu vou transcrever esse texto mais longo, e depois de transcrever esse texto mais longo, eu vou organizar utilizando uma inteligência artificial que organiza o texto. Pronto. Essa é a base que a gente vai utilizar. Já vou deixar avisado que a do WhatsApp é muito fácil de mexer e a outra a gente vai ter um trabalhozinho ali para configurar pela primeira vez. Depois é mais simples e, de preferência, sempre pelo computador, essa segunda. Porque pelo celular até tem jeito de fazer, mas dá muito trabalho. É melhor utilizar o computador nessa segunda. Vamos lá para a apresentação de cada uma delas. A primeira aqui, eu vou utilizar o WhatsApp. Eu vou mandar esse contato lá no grupo, mas esse transcreve áudio aqui é só salvar o contato e conversar com eles aqui. Então, clica aqui em conversar, vai abrir a conversa. Primeira vez que você conversar com eles ali, vai pedir ali para autorizar alguns contratos, né? Que é só de contratos de uso. E aí, quando você recebe um áudio de alguém, ou então grava um áudio até na própria conversa ali e envia, eles já recebem esse áudio e transcrevem imediatamente. Então, vou enviar um áudio aqui agora. Chegou o áudio na conversa e ele já vai começar a transcrever para mim aqui esse áudio. Só aguardar uns minutinhos para ele escutar. Pronto, ele já respondeu aqui que vai transcrever. Eu tive que apagar e enviar de novo, mas tá certo aí, ó. E ele fez a transcrição do texto completa. Então, se a gente vem aqui, olha, eu tenho o texto transcrito. Tem um detalhe importante aqui, a pronúncia, às vezes, ele pode não entender. Por exemplo, isso aqui, ó, DeepSeek, não é assim que escreve. Eu vou alterar manualmente esse texto depois, né, corrigir esses detalhes. Mas é um texto de 1 minuto aqui, que já foi transcrito, já me ajuda bastante. Então, primeira parte a gente já fez com essa transcrição. Vou só copiar a mensagem aqui. No celular a gente copia e cola mesmo. Aqui no computador eu vou selecionar só o texto. Pronto. E aí eu vou para a próxima inteligência artificial que a gente vai utilizar, que é o DeepSeek. É muito parecido com o ChatGPT. Então, para quem já usa o ChatGPT, vai ter facilidade de entender como ele funciona. Mas quando você entra a primeira vez, ele vai pedir para logar aqui. Eu recomendo a gente sempre utilizar uma conta do Google para fazer as coisas, porque fica muito mais prático. Então aqui a gente clica em entrar com a conta Google. Tem que fechar meu WhatsApp aqui, senão ele vai ficar fazendo barulho. Peraí. Pronto. Entrar com a conta Google. Ele vai pedir para selecionar o e-mail que vai ser utilizado. Eu sempre utilizo esse aqui, que é só para testes, né? E
ele já vai logar pela primeira vez aqui nessa inteligência artificial. Vai pedir aqui algumas configurações, vou pausar aqui só para preencher dados pessoais. Na verdade era só data de nascimento, eu achei que tinha mais coisas. Bom, e aqui a gente tem uma ferramenta muito parecida com o ChatGPT mesmo, que é um campo onde a gente escreve os textos e onde a gente tem as conversas antigas aqui. Tem algumas configurações que a gente pode fazer, mas hoje não vou adentrar nesses detalhes, porque tudo isso vai ser explicado lá na aula ao vivo, que a gente vai ter, aprofundando e vendo várias outras ferramentas para uso no dia a dia, que facilita muito o nosso trabalho. Né? Para a gente configurar esse primeiro contato ali para organizar, a recomendação que eu faço é entrar aqui no Mente Máquina, para a gente utilizar esse material de novo, tá? O prompt de higiene do sono. Quando a gente abre esse material, na primeira parte aqui, ó, é o prompt do profissional. Eu já utilizei isso em outra aula aqui também. Então a gente vai copiar só essa primeira etapa aqui, que é a parte do profissional. Deixa eu só copiar aqui sem. Então seleciona aqui o texto. Eu venho aqui no DeepSeek, que a gente está configurando, na conversa, e solto o texto aqui. Só que tem um detalhe. Nesse texto que a gente deixou aqui no material, tem um campo que está em amarelo. Geralmente eu deixo sempre assim, em amarelo, para lembrar que tem que trocar. Aqui você vai colocar algumas informações sobre você, sobre a sua formação, sobre como você trabalha. Então aqui a gente vai procurar esse campo aqui, meu estilo clínico, e nesse campo eu vou substituir essas informações por uma informação sobre mim, né? Aqui, ó, copio, colo essa informação aqui, pronto. Agora eu tenho o texto tudo completo, eu vou enviar. Pronto. Ele vai assumir esse papel agora, é um personagem temporariamente. Nessa hora a gente vai chegar com aquele texto que a gente pegou lá no WhatsApp. Então esse texto aqui eu vou colar ele aqui. Só vou alterar manualmente o nome aqui para o nome certo. Aí às vezes a gente menciona um autor, um teórico e tudo, o nome não sai certinho, a gente pode ali corrigir manualmente. E antes de enviar, eu vou escrever o que eu quero. Então, antes de enviar esse texto direto ali, que ele não vai fazer nada se eu enviar isso, eu vou orientar o que eu quero fazer. No caso aqui, eu vou colocar aqui um pedido de explicação didática, objetiva, treinamento, e vou colocar essa mensagem curta ali que a gente fez logo abaixo. Então, ele vai enviar esse texto. Você pode escrever o que você quiser. Eu quero que organize isso de forma didática para eu enviar no WhatsApp. Eu quero fazer um e-mail, alguma coisa assim. Ou então é para montar uma organização de ideia para uma palestra. Tá aqui o texto que você mandou de áudio, né? Que transcreveu. E pronto, envia aqui. Agora ele vai organizar o nosso texto, que é um texto muito curto, né? De um jeito mais estruturado. Vamos aguardar. Olha, o texto ficou maior do que o áudio. Mas só que aí ficou muito grande, né? Então o que eu vou fazer aqui? Agora faça uma versão curta para envio como mensagem. Agora eu vou fazer uma versão curta. Pronto.
ele vai organizar aquele mesmo áudio em uma versão mais reduzida. E você pode pedir, ficou muito longo ainda, faça mais reduzido ainda. Mas o objetivo aqui é entender que ele organiza o texto que foi enviado de forma clara e objetiva a partir de um áudio que a gente captou ali, no caso desse aqui foi pelo WhatsApp. Agora a gente vai para a segunda ferramenta, e essa é um pouquinho mais longa, então sim, essa aula vai ficar um pouco mais longa por causa disso. Essa ferramenta a gente vai utilizar aqui o Google Drive, e eu vou mandar aqui a aula 3, olha, a transcrição, o passo a passo, inclusive feito semelhante à aula 1, para vocês lembrarem que a aula 1 que a gente já entregou produz materiais muito legais. Já removi lá na aula 1, eu comento que eu ia mostrar como remover na aula completa, né, que a gente vai fazer a aula ao vivo. Eu vou mostrar como remover aqui a propaganda e colocar um arroba nosso, alguma coisa assim. Eu já fiz aqui. E aqui ele mostra passo a passo toda a configuração que a gente vai fazer agora. Então aqui eu vou seguir junto com vocês aqui o passo a passo. Primeira coisa, ele vai pedir para a gente abrir o Google Drive. Deixa eu achar aqui. Então ele vai clicar em novo, mais e conectar mais apps. Está escrito ali no tutorial. Então vamos lá. Então a gente vai vir aqui em novo, mais, conectar mais apps. Aqui ele sugere que a gente procure um negócio chamado colaboratório. Aqui, ó, colaboratório. E aí a gente vai selecionar o colaboratório, que é esse aqui, e instalar. Essa instalação ela não é no seu computador, ela é no seu Google Drive. Ela vai pedir uma permissão aqui. Eu vou abrir uma nova janela só pedindo para continuar, permissão. E pronto, ele já está instalando aqui. Prontinho, já foi conectado ao Drive. E a gente vai entender como que ele funciona aqui agora. Pode fechar tudo aqui. O Google Colaboratório é uma ferramenta do Google para quem vai desenvolver aplicativo. Mas no nosso caso aqui, a gente vai fazer um teste de um aplicativo que já é desenvolvido para rodar nele de forma gratuita. Então a gente vem aqui em mais, né? Foi novo, mais Google Colaboratório. Agora ele está instalado. E ele vai abrir essa janelinha aqui. Por enquanto a gente vai na parte de configuração. Então a gente vai seguir exatamente como está sugerindo aqui no PDF. O PDF que eu estou enviando aqui está mostrando, olha, a primeira coisa, a gente vai lá no ambiente de execução, altera o tipo de execução para essa configuração aqui, ó, Python 3 T4 GPU. Então vamos lá, ambiente de execução, alterar tipo de ambiente de execução, a gente vai colocar Python 3 e GPU T4. Mudou o nome aqui, a forma de escrever, mas é a mesma coisa. Salvar. Pronto, essa é a primeira etapa. A segunda coisa que ele sugere aqui pra gente depois que a gente clica em salvar ali, a gente vai para a próxima etapa aqui, que é copiar esse código. Então eu vou vir aqui, olha, copiar esse código do jeitinho que está aqui. Não é para mexer em nada, só copiar. E a gente vai rodar pela primeira vez esse código. O que esse código está dizendo? Não precisa saber muita coisa de programação, não, tá? É só saber que ele está abrindo o programa que está instalado dentro desse endereço aqui. Esse endereço é um programa, né, código aberto, onde tem vários desenvolvedores mexendo nessa ferramenta e deixou certinho para a gente usar. Aqui ele só vai rodar esse programa dentro do Google Colaboratório. Eu vou dar play aqui e ele vai iniciar o programa. A primeira vez que eu for utilizar ela no dia ali, né, para alguma tarefa, eu vou só dar play nisso aqui. Nas próximas vezes eu não vou precisar de ficar copiando código, tá? Pode ficar tranquilo. Então essa é a primeira vez.
Já vou adicionar aqui o segundo código, que são só 2 mesmo. Vou vir e pegar esse código aqui, ó, que a gente vai precisar de salvar lá também. Copiar. Vou descer a barra de rolagem aqui, olha que ele vai ter terminado de rodar todo esse código. Vou clicar aqui em mais código, que ele vai aparecer um novo campinho. Vou colar o meu código que eu copiei ali. E aqui, percebe que tem aqui, ó, nome do arquivo .mp3. O que significa isso? Que a gente tem um arquivo de áudio que a gente vai colocar para transcrever. Ele está falando, transcreve esse arquivo aqui utilizando o programa que a gente rodou aqui em cima. Esse que está pedindo. Para isso, a gente vai clicar nesse arquivos aqui, vai esperar carregar e vou arrastar o áudio para aqui para dentro. Não mexe nessas pastas, que sair da pasta aqui depois é uma luta para voltar. Aí sim, mais fácil você não mexer, tá? Então eu vou pegar um arquivo, ou eu vou fazer um upload por aqui, clicando aqui e selecionando o arquivo, ou então eu pego no meu computador, arrasto e solto aqui dentro. Vou fazer isso aqui, vou pegar um áudio, o mesmo áudio ali, para a gente ver como que funciona. Pronto. Quando eu baixei lá do WhatsApp, ele veio com uma extensão diferente, olha só. Primeiro, uma mensagem padrão aqui, confira, ok. Ele veio com uma extensão diferente. Primeiro que ele veio com o nome, o WhatsApp, as informações aqui. Eu vou clicar em renomear. Eu prefiro renomear aqui porque fica mais fácil da gente não errar. Coloco aqui uma letra só, áudio, tá? E você pode ver que aqui a extensão é .ogg. O que é a extensão? É o que faz a gente saber, o computador saber por qual programa que vai rodar aquele arquivo e para que ele serve. Se é um áudio, às vezes ele vem .mp3 ou MPA ou então OGG. Isso aí significa que ele foi feito esse áudio numa formatação nessa que chama de extensão. O programa ele só precisa saber o nome exato que está aqui, porque ele traduz tanto vídeo quanto ele transcreve, né? Tanto vídeo quanto áudio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou renomear aqui só para ter certeza. Olha, renomear arquivo, seleciona tudo, copia e substitui. Se ele fosse MP3, eu ia manter MP3. Como ele é .ogg, vou substituir para .ogg. Tá certinho aqui, play. Ele vai ouvir esse áudio aqui, né, rapidinho, vai tentar identificar qual a língua, então se tiver inglês, espanhol, alguma coisa assim, ele também vai transcrever. Como é uma ferramenta que inicialmente ela começa em inglês, às vezes, muitas vezes, acontece dele não entender que está em português, aparecer ele que é em outra língua e transcrever em inglês. Só que, curiosamente, geralmente ele transcreve certo. E traduz para inglês e transcreve. E aí o que você faz? Você pega aquele texto em inglês mesmo, joga lá no DeepSeek e pede para ele traduzir para português e vai dar certo também. Aqui ele está traduzindo o texto todo. Você pode ver que ele tem uma precisão um pouco melhor do que o outro, que ele já identificou o nome certo. Ele terminou de traduzir. Eu posso copiar o texto por aqui mesmo, ou aqui ele já jogou do meu lado aqui algumas informações. Olha, STR, que é uma extensão para legenda. TSV, eu não faço a mínima ideia de que extensão é essa. Essa outra também não, mas o TXT eu conheço, que é de texto simples. Se a gente clica aqui 2 vezes, ele abre para a gente ver como está. Olha, o texto simples, sem nenhuma configuração, que é o bloco de notas. Se eu abro aqui no SRT, ele é para legenda, então ele determina, se eu fosse colocar junto de um vídeo com legenda, ele determina o tempo que vai ser falado cada trecho, que aí ele iria legendar um vídeo adequadamente. Olha que legal essa ferramenta. Mas o nosso objetivo aqui é texto. Então eu vou abrir ele aqui, o texto, selecionar tudo, copiar, enviar
lá para nossa plataforma, colar, que é o DeepSeek, né? E mandar aquele texto de configuração de novo. Bom, então aqui, como é o mesmo texto, ele gerou aqui, a gente não vai fazer de novo. Mas se fosse um outro texto, um vídeo mais longo, alguma coisa, ele iria organizar. A partir daqui, como é uma conversa já configurada com um personagem, como a gente fez lá em cima, ele já vai entender um pouco mais do raciocínio. Por que eu acho legal a gente colocar sempre o personagem primeiro? Porque o personagem ele vai entender um pouco mais do jeito que eu trabalho. Então, se ele sabe como eu trabalho, ou seja, ele entende mais ou menos o raciocínio da minha abordagem, do meu jeito de verbalizar que eu escrevi ali, o jeito de tratar alguns assuntos, ele vai já montar organizado nessa formatação. Aqui ele não vai inventar nada, ele só está organizando um texto que a gente enviou para ele. Então a gente tem essas ferramentas, recapitulando aqui, a gente entra no Mente e Máquina, né, do site ali do treinamento, baixa o material, abre o material, copia, não é esse aqui não, é esse aqui, copia o prompt do profissional completo, altera o campo onde fala sobre você, sobre o seu jeito de trabalhar, entra no DeepSeek, cola esse texto para ele se tornar esse personagem temporariamente aqui nessa conversa, transcreve o áudio, seja pela ferramenta do WhatsApp ou pelo Google Colaboratory, e envia lá. Um detalhe importante agora, só para fechar, é que essa última conversa aqui, ela, daqui a um tempo, ela vai sumir essas informações aqui, vai apagar. Na verdade, fica esse pedacinho de texto aqui salvo no histórico, mas depois se você rodar mais um texto aqui, ele já sobrepõe. Se você quiser, uma coisa que eu não quero ficar salvo aqui, você pode apagar, só que aí você lembra de salvar esse código e executar ele de novo. Para não ter que ficar salvando código e executando toda hora, nem configurar ambiente de execução, o que eu faço? Agora que eu rodei uma vez, a primeira vez, eu venho aqui e salvo isso aqui como favorito. Por quê? Porque toda vez que eu quiser entrar no Google Colaboratory, já configurado, eu venho nesse mesmo link. Se eu entrar lá pelo Google Drive, do jeito que a gente fez na primeira vez, ele vai pedir para fazer a configuração de ambiente de execução e colocar os códigos de novo. Como esse link aqui ele já está configurado, quando eu entrar na próxima vez, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e dar play nesse primeiro código. Ele vai executar de novo, porque ele não fica, depois de um tempo ele vai parar de funcionar o programa, né? Porque ele não fica rodando o tempo todo, só no horário de uso mesmo. Então, primeiro eu entrei aqui, no outro dia eu fui lá, dei play no programa, ele vai iniciar ele de novo. Terminou de iniciar, parou de rodar o código aqui. Eu vou abrir essa pastinha, subir o áudio que eu quero, ou o vídeo, pode ser longo, 1 hora de vídeo, 2 e tudo, ele vai aceitar. Eu subi o vídeo, renomeei aqui só para facilitar. Se você não quiser renomear, quiser aquele texto longo e tudo mais, você só seleciona ele com precisão ali para colocar o nome exatamente como está escrito aqui, substitui nesse campo e dá play. Pronto. Ele vai transcrever todo o texto aqui. Você pode baixar o material, por exemplo, aqui, ó, TXT, eu posso baixar, fazer download. Posso copiar direto daqui também nos tempos, não faz diferença. Pro DeepSeek não faz diferença se eu enviasse isso aqui desse jeito, ele iria ignorar esses tempos aqui e fazer a organização do texto da mesma forma, porque a gente escreveu ali o que é para ele fazer, só entender o texto e organizar. Então, essa é a forma como eu faço transcrições de texto quando eu preciso de montar um material mais longo ou quando eu preciso de organizar uma ideia que está na minha cabeça. E aí, para eu não me embananar aqui escrevendo e me desorganizando ali, eu primeiro gravo tudo que eu estou pensando, transcrevo e depois organizo a ideia. Fica bem mais prático e bem mais rápido. Bom, espero que você tenha gostado da aula. Todo o conteúdo que a gente está produzindo aqui vai continuar gravado aqui nas aulas. Eu vou manter outras aulas aqui no grupo também.
mas a gente vai ter muita ferramenta legal e que automatiza as atividades do dia a dia de um psicólogo, de outros profissionais também. E a gente vai ter tudo isso no treinamento Mente e Máquina. Nesse treinamento vai ser ao vivo, mas tudo que for falado lá no treinamento, todas as ferramentas, depois eu vou gravar uma por uma e vou entregar só para quem participar do treinamento ao vivo. Essas aulas aqui que eu estou montando no grupo é para o grupo, mas para o treinamento, o que a gente for aprender ali vai ser só para quem participar da aula ao vivo. Então, fica à vontade ali de participar, sinta-se convidado para participar do treinamento. Beleza?